Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes. O sermão desta manhã chama-se O Custo de uma Fé Firme. E o nosso objetivo será, a partir deste texto, destas cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, percebermos que na Bíblia não há meias medidas. Na Bíblia, ser cristão custa. Ser cristão custa. Mas a questão é quando Jesus é o centro da nossa vida. Quando Jesus é tudo para ti e para mim. Quando a nossa vida não está alicerçada nas circunstâncias, mas está alicerçada somente em quem Jesus é e no que Jesus fez. Até o mais custoso desafio que tu possas atravessar, que provavelmente estejas a atravessar agora, até o mais custoso desafio pode ser o terreno onde o fruto saboroso da firmeza é colhido. Por causa de Jesus. Até a circunstância mais difícil, que tu não sabes muito bem como é que vais resolver. Até aí Deus tem a capacidade de tornar isso no chão, no terreno, onde o fruto da firmeza na tua vida, esse fruto saboroso que é que tu estás firme somente em Jesus. Independentemente do que te esteja a acontecer, que esse fruto seja colhido na tua vida. E por isso nós vamos orar, pedindo a Deus que Ele possa concretizar este plano nesta manhã. Não só isso, mas que a nossa vida de facto seja transformada pelo poder da palavra. Não por aquilo que eu vou dizer de um modo particular, mas para que Deus possa usar isso também alicerçado no facto de nós termos a palavra do Senhor aberta diante de nós. Nós estarmos a ler o seu texto. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos-te porque domingo após domingo a Tua palavra está aberta. Mais do que isso, até vários dias da semana nesta casa de oração a Tua palavra se abre, Senhor, e sabemos que em cada dia Tu nos dás o privilégio de nós podermos abrir a Bíblia, podermos abrir a palavra, Senhor, e lê-la e podermos nos encontrar contigo em oração, respondendo, Senhor, àquilo que Tu nos chamas a fazer, Senhor. Nesta hora nós queremos pedir-te que nos dês ouvidos que ouçam. Nós queremos ouvir a Tua palavra com a força que vem do Teu Espírito Santo, com a capacidade que só Tu podes dar, de uma maneira em que essa audição se transforma em transformação na nossa vida, Senhor. Sê connosco nesta hora. Ajuda-me a pregar, para que aquilo que eu diga não venha de mim mesmo, mas venha somente da palavra aberta, Senhor. Venha de Ti. Sê connosco nesta hora, que Tu possas retirar toda a honra e todo o louvor, toda a glória para Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos avançar na nossa série de sermões, Saber Ouvir, onde estamos a enfatizar ao longo de toda a Bíblia a importância que a escuta das Escrituras tem na nossa vida, uma importância fundamental. Então hoje nós vamos deter-nos nas cartas que Paulo escreveu à igreja em Tessalónica. Hoje em particular vamos ficar neste verso da primeira carta. Mas esta igreja, para percebermos e fazermos aqui algum contexto, a igreja em Tessalónica era uma cidade e continua a ser uma cidade na Grécia. Esta igreja nasce na segunda viagem missionária de Paulo. E vocês podem encontrar o relato de como o Evangelho chega a Tessalónica no livro de Atos, no capítulo 17. É um episódio extraordinário. Paulo está acompanhado por Silas nesta viagem e o Evangelho é pregado lá. Vários judeus e gentios aderem à fé, aderem à mensagem de salvação que está a ser pregada, mas rapidamente também se desencadeia oposição. Oposição quer de gentios, gregos,
que viviam lá, mas também a oposição de judeus que estavam lá a viver também. E esta oposição é tal que Paulo e Silas não podem ficar em Tessalónica, eles têm de fugir. E eles vão para Bereia, logo a seguir. Vocês encontram este relato no livro de Atos, no capítulo 17. Então Paulo sai de lá sabendo que o Evangelho foi pregado, a igreja nasceu, a igreja começou a crescer e rapidamente se viu confrontada com oposição, com perseguição. E Paulo quer restabelecer o contacto com esta igreja amada. E para isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai escrever 2 cartas, juntamente com Silas e com Timóteo. Escreve 2 cartas carregadas de emoção, depois de ter recebido de Timóteo um relato muito importante. Timóteo disse a Paulo: Paulo, os nossos irmãos em Tessalónica, eles estão a sofrer, eles estão a ser perseguidos, mas eles estão firmes na fé. E Paulo fica emocionado e ele alegra-se muito com este relato de que os tessalonicenses, sofrendo perseguição, estavam firmes na fé. Então isso está ao longo, não só desta primeira carta, mas também da segunda. Paulo regozija-se com o facto de os tessalonicenses estarem firmes. Eles estão a aguentar, eles estão a sofrer, mas eles não abdicam da sua fé em Jesus. Então, em ambas as cartas, na primeira e na segunda, Paulo agradece e celebra a perseverança dos tessalonicenses. Ele também exorta-os à santidade. Ele convoca estes cristãos: vocês precisam de viver uma vida santa, vocês que foram salvos da idolatria, afastem-se da impureza, vivam uma vida santa. E Paulo também exorta aquela igreja a uma esperança futura no regresso de Jesus. E em particular, esta certeza que Paulo quer deixar clara para os tessalonicenses, que Jesus vai regressar. Esse era um dos problemas, porque alguns dos cristãos estavam a morrer e eles tinham dúvidas: o que é que vai acontecer? Será que Jesus já regressou? O que é que vai acontecer com esta gente? E Paulo quer deixar aqueles cristãos em paz, convictos de que Jesus vai regressar. E de que Jesus trará um fim a todo o mal, a toda a injustiça, e de que aqueles que já morreram serão ressuscitados. E os que não morrerem quando Jesus regressar serão chamados para o encontro do Senhor nos ares. Paulo quer deixar este consolo para isto servir de encorajamento para a maneira como os cristãos vivem. O assunto da segunda vinda de Jesus para Paulo, o assunto do regresso de Jesus, não é motivo de especulação. Não é motivo de nós elaborarmos as nossas teorias ou nos perdermos em discussões, mas é, sobretudo, um motivo de consolo e de segurança, que nos motiva a vivermos uma vida de santidade, uma vida de firmeza. E o verso hoje desta primeira carta, o verso 13 que nós lemos, do primeiro capítulo, e vamos estacionar lá, vamos também ainda consultar outros versos, mas vamos ficar sobretudo neste. Este verso dá início a uma segunda secção onde o apóstolo Paulo dá graças a Deus pela fidelidade e pela perseverança dos tessalonicenses no meio da perseguição. Essa é uma secção que vai do verso 13, que nós lemos, até ao verso 16. Então reparem, Paulo não só regozija-se com o facto de os tessalonicenses estarem firmes, ele não só os recomenda, mas, acima de tudo, Paulo agradece a Deus. Paulo corre para Deus em oração, agradecendo a Deus. E ele agradece a Deus porque é de Deus que vem a capacidade dos cristãos em Tessalónica ficarem firmes na palavra que receberam. Paulo sabe isto. Vocês estão firmes não por alguma coisa especial em vocês, mas porque Deus vos dá a capacidade de vocês estarem firmes. Logo, eu agradeço a Deus. Acima de todas as coisas, é a Deus que a minha gratidão se dirige. E esta gratidão, que é de Paulo, que é de Silvano, ou Silas, que é de Timóteo também, que juntamente com Paulo enviam esta carta, esta gratidão é contínua. Nós lemos isso lá no verso 13, não é? Pelo que também damos sem cessar, sem parar. Continuamente, nós damos sempre graças a Deus. E porquê é que esta gratidão é contínua?
porque contínua também é a ação da palavra na vida da Igreja. A palavra não operou apenas quando Paulo pregou lá o Evangelho pela primeira vez e conversões começaram a acontecer. A palavra continuou a agir poderosamente na vida daquela igreja. E é por isso que eles se têm mantido firmes. Foi pela palavra que os Tessalonicenses foram salvos e é pela palavra que eles se mantêm firmes na fé. É isso que Paulo diz lá no final do verso 13. A qual também opera em vós. Ela opera em vós, os que credes. E por isso nós percebemos uma coisa muito simples, mas muito importante. Fica claro que a ação de Deus é a ação da própria palavra. Deus age através da sua palavra. Nós estamos sempre a repetir esta ideia, porque ela é fundamental na nossa vida. Se Deus criou todas as coisas pela sua palavra, Deus criou também o seu povo pela sua palavra. Deus mantém tanto a criação de todas as coisas como a criação do seu povo pela mesma palavra. A ação de Deus na tua vida, na minha vida, é a ação da própria palavra. E por causa disso, nós não largamos o refrão que tem conduzido esta série de sermões. O cristão firme é o cristão que escuta continuamente as Escrituras. A frase vai ficar projetada, se a quiseres registar. O cristão firme é o cristão que escuta continuamente as Escrituras. E tu podes já identificar momentos da tua vida, eu consigo também identificar momentos da minha vida em que não ficámos assim tão firmes. E muito provavelmente, uma das coisas que aconteceu quando tu confessavas aquilo que estava a acontecer contigo e te perguntaram como é que está a tua relação com a palavra. Provavelmente aquilo que tu disseste foi: não está assim tão firme como eu gostava. Não está assim tão solidificada como precisava estar. Nós precisamos guardar isto, queridos irmãos. A firmeza na tua vida, a firmeza na minha vida, só acontece quando nós nos damos a ouvir continuamente a palavra. Quando de facto a abraçamos e a acolhemos no nosso coração. Ainda hoje cantámos isto: a tua palavra escondi, Salmo 119, 105. Para não pecar contra ti. Nós não temos outra maneira de não pecar contra Deus a não ser guardando a palavra. Se tu não te deres a uma rotina em que te esforças para leres o texto, para o ouvires, para compreenderes o que aquilo significa na tua vida, tu não terás em ti o poder de resistires ao pecado. Tu não terás em ti o poder de viveres uma fé que é firme. Tu precisas da palavra sempre aberta na tua vida. Quando Paulo recorda os Tessalonicenses de como a pregação da palavra chegou até eles, ele vai estabelecer um contraste entre a palavra de homens e a palavra de Deus. Vamos voltar ao verso que nós lemos. Pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus. Então Paulo está a recordar, quando vocês receberam, quando nós pregámos aí a primeira vez, vocês não acolheram o que nós dissemos, vocês não acolheram a pregação da palavra, como se fosse apenas uma palavra de homens, como se fosse outra pessoa qualquer a falar para vocês, mas vocês acolheram a pregação como se fosse a própria palavra de Deus, que de facto é. E este é interessante porque este é um assunto recorrente em Paulo, porque recorrente também era a acusação de que Paulo não tinha assim tanta eloquência, que as palavras dele eram fracas. E Paulo está a usar o argumento de que não se fiem em palavras humanas, não se fiem na aparência do discurso humano, fiem-se no poder da palavra que vocês receberam, porque foi a palavra do próprio Deus. Então Paulo estabelece este contraste. E esta distinção, ela aparece detalhada logo no início da carta. Se puderem recuar um pouco comigo, lá no verso 5 deste mesmo capítulo 2, nós vemos que aquela comitiva missionária
não se serviu de quê? O que é que diz lá no capítulo 5 do capítulo 2? Nunca usámos de palavras bajuladoras, nem de intuitos gananciosos. Esta é a palavra de homens. Palavras que procuram bajulação, palavras que têm um intuito, uma intenção de ganância. Em vez disso, o Evangelho pregado em palavras chegou até eles em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Nós vemos isso logo no primeiro capítulo, no verso 5. Paulo diz isso lá, porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Esta é a palavra de Deus. A palavra que não vem somente em palavras, mas que vem em poder, que vem no Espírito Santo e que traz plena convicção. O oposto completo da bajulação e da ganância. Os Salonicenses acolheram a pregação de Paulo e de seus companheiros como a palavra de Deus. E essa é a razão pela qual Paulo, que se derrama em gratidão, afirma que estes cristãos têm-se mantido firmes na tribulação. Ele está a dizer, vocês estão firmes, eu dou graças a Deus sem parar por isso, porque vocês acolheram a palavra de Deus. Não é outra coisa, senão o poder da palavra na vossa vida. Vocês estão firmes por causa do Evangelho que vocês ouviram e que permanece a atuar nas vossas vidas. A palavra de homens, reparem, queridos irmãos, a palavra de homens é uma fraqueza disfarçada de força. Não é isso que a bajulação e a ganância são? Quando tu queres elogiar alguém com segundas intenções, tu apenas vais elogiar essa pessoa para ganhares para ti. Tu estás a simular uma espécie de força, de uma boa intenção, porque tu precisas de alguma coisa, porque lá no fundo tu estás fraco e tu queres esconder essa fraqueza. Por exemplo, é isso que está em causa num dos textos, um dos meus textos preferidos, no Evangelho de Marcos, e nós passámos por lá há pouco tempo em Algés. Quando o jovem rico vai ter com Jesus, e o jovem rico que quer saber como é que ele pode ganhar a vida eterna, o que é que ele diz a Jesus? Bom mestre, o que é que eu tenho de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus percebe, Jesus diz-lhe, porque é que tu me estás a chamar bom? Não há bom senão um que é Deus. O jovem rico veio todo, deixem-me usar a expressão, todo pimpão para Jesus, a achar que tinha muito para oferecer, muito para mostrar, mas isso era apenas para esconder uma grande fraqueza, um grande vazio nele. Essa é a palavra de homens que prometem, que mostram, mas que não têm de facto poder algum. Já a palavra de Deus é o verdadeiro poder no meio da maior fraqueza. A palavra de Deus, tu ganhas convicção de que a palavra de Deus está a agir em ti quando tu te vês firme no meio da maior fraqueza, quando tu já não tens medo de assumir a fraqueza que está a tomar conta da tua vida, quando tu já não tens medo de assumir que tu não tens como solucionar o problema que estás a enfrentar agora. E tu apercebes-te, é a palavra de Deus que me sustém. Nada mais. A palavra de Deus não simula. Ela, de facto, é o poder no meio da maior fraqueza. E por isso, a receber a palavra em fé, quando tu recebes a palavra em fé, tu paras de fingir força. Receber a palavra em fé, como aqueles Salonicenses tinham recebido, é parar, é deixar de fingir uma força que não existe. E é assumir o custo da fidelidade, é assumir o custo de seres fiel, onde o verdadeiro poder se revela. Quando tu, de facto, acolhes a palavra de Deus no teu coração, quando tu tens ouvidos que ouvem, tu paras de fingir uma coisa que tu não és. Tu paras de fingir uma força que não existe.
uma força que tu teimas em mostrar aos outros, ou até a ti mesmo, ou até ao próprio Deus, e que tu achas que te vai segurar. Seja isso o que for, seja isso o dinheiro, seja isso a segurança, seja isso as nossas habitações, seja o que for, queridos irmãos. Quando a palavra toma conta de ti, quando ela fere a sério, tu percebes que estás exposto. Tu paras de fingir. Eu não tenho força em mim para continuar. Mas ao mesmo tempo isso dá-te uma força renovada. Tu assumes, Senhor, de facto isto é difícil. Há um custo em ser fiel. Há um custo particular, há um custo objetivo em eu permanecer firme. Mas é quando tu afirmas isso, quando tu não escondes nada, que tu vês o verdadeiro poder da palavra a revelar-se na tua vida. Era isso que estava a acontecer com os Tessalonicenses. Por isso Paulo dava tantas graças a Deus. E ele recomendava àqueles irmãos às outras igrejas. Não havia simulação ali. Mas havia, de facto, a assunção de que a nossa fraqueza está à vista de todos. Nós não conseguimos permanecer firmes se não for o poder da palavra em nós. E também fica claro que esta palavra que os Tessalonicenses ouviram e receberam era a palavra de Deus. Fica claro porque a prova acontece num terreno dificílimo, como a perseguição. E nós temos essa confirmação lá no verso 6 do primeiro capítulo, quando Paulo diz que eles passaram por muita tribulação, e também agora no verso 14. Esta é a palavra de Deus a atuar na vida dos Tessalonicenses, porque a prova ficou feita num terreno dificílimo, como é a perseguição. O poder transformador do Evangelho fica visível diante do maior sofrimento. Logo, uma das coisas poderosíssimas nesta carta e na segunda, e que toda a Bíblia confirma, é de que até o sofrimento é o sofrimento de Deus. Até o sofrimento que vem à nossa vida é o sofrimento que Deus envia à nossa vida. Atenção, isto não quer dizer que Deus é o responsável pelo mal, mas significa que Deus é soberano até sobre o mal. Deus é soberano até sobre as coisas difíceis, até sobre o sofrimento que acontece na nossa vida. A perseguição em Tessalónica não foi um evento aleatório. Olha, por acaso aconteceu, podia ter acontecido como podia não ter acontecido. Não, a perseguição em Tessalónica teve um propósito. Deus tinha um propósito para aquela gente, que era firmar a fé deles, que era comprovar na vida deles que de facto eles tinham recebido a palavra de Deus. Porque Deus é soberano. Reparem, queridos irmãos, porque o nosso Deus é soberano. Isto significa que Ele domina todas as coisas. Não há nada neste mundo, neste universo, que saia 1 milímetro sequer fora do controle de Deus. Deus controla tudo. E Ele faz com que todas as coisas aconteçam de acordo com o seu plano, de acordo com aquilo que Ele já planeou que acontecesse. Por causa disto, por causa da soberania de Deus, Ele tem a capacidade de cuidar e de aperfeiçoar o seu povo também através da tribulação, também através do sofrimento. E vamos mais longe, porque podemos ir mais longe e devemos ir mais longe. Na Bíblia, a firmeza na fé. Na Bíblia, tu vais perceber que a firmeza da tua fé, a firmeza da minha fé, é sempre acompanhada de desafios à fé. Tu não podes pensar que vais crescer em fidelidade, em perseverança, em firmeza, em santidade, se desafios concretos não chegarem até à tua vida para provarem a tua fé. Firmeza na fé é sempre acompanhada de desafios à fé. Repara, é esta desromantização da fé,
desidealização do que é viver pela fé, que de facto nos permite avançar no contexto mais inesperado que possamos enfrentar. Queridos irmãos, isto é um grande encorajamento para nós. Porque nós sabemos que quando o desafio chega, a nossa fé não tem de parar. A nossa fé não precisa de acabar para começar outra coisa qualquer, para nós irmos buscar refúgio noutra coisa qualquer que não o cuidado de Deus à nossa vida. Mas isto lembra-te de que Deus está a tomar conta da tua e da minha vida. Deus está a tomar conta daqueles que são seus através de desafios, porque Ele quer ver a tua fé, a minha fé, aperfeiçoada, desenvolvida, fortalecida, firmada cada vez mais em Jesus. Vamos espreitar ainda o verso 14. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Sofrestes de vossos próprios conterrâneos o mesmo que eles sofreram dos judeus. A perseverança na perseguição, a firmeza dos Tessalonicenses na perseguição, colocou-os alinhados com o que já estava a acontecer com outras igrejas na Judeia. Nesse sentido, Paulo diz que eles se tornaram imitadores de outros irmãos na mesma circunstância. Tessalonicenses, vocês estão a sofrer. Vocês estão a imitar aqueles que já começaram a sofrer antes de vocês, pelo mesmo motivo. Reparem, esta nota de Paulo não vem em jeito de, olha, aguentem-se por causa da Judeia aconteceu o mesmo. Não vem com este tom de, meus irmãos, vá lá, aguentem-se lá porque os da Judeia, os que começaram a sofrer primeiro do que vocês, eles também estão a passar por isso, ok? Portanto, aguentem-se, não se queixem. Não é isso que Paulo está a querer trazer. Paulo está a querer trazer um encorajamento incrível quando ele coloca o desafio particular dos Tessalonicenses, a situação específica particular dos Tessalonicenses, no panorama global de um desafio que é sentido por muitos mais. No fundo, o que Paulo está a dizer é: Tessalonicenses, a vossa história não é única. Vocês não estão sozinhos. Os vossos irmãos da Judeia estão a passar o mesmo por vocês. O mesmo que vocês estão a passar. A fidelidade dos cristãos lá na Judeia é para os de Tessalónica, na Grécia, uma garantia daquilo que Paulo está a dizer, a garantia de que a palavra é todo o poder de que eles necessitam para continuarem firmes. Tessalonicenses, o mesmo já aconteceu e está a acontecer lá aos da Judeia. Para além disso, no verso 6 do capítulo 1, nós vemos que a firmeza dos Tessalonicenses na perseguição imita também outra pessoa. Diz assim o verso 6 do primeiro capítulo: e vós vos tornastes nossos imitadores. Portanto, eles não só estão num padrão similar de imitação aos cristãos da Judeia, mas Paulo está a dizer: vocês são meus imitadores. Paulo, que é o apóstolo por excelência, que se dá ao sofrimento e à prisão por pregar o Evangelho. Vocês são nossos imitadores. Mas, mais do que isso, vejam lá o que é que diz o verso 6. Vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor Jesus. Vocês estão a imitar o próprio Jesus. Escutar a palavra, nós compreendemos através dos Tessalonicenses, é acolhê-la, é guardá-la ao ponto de, no meio da tormenta, nos sabermos acompanhados no caminho que Jesus inaugurou. Tu não estás sozinho, ok? Eu não estou sozinho. E a tentação é sempre pensarmos: mais ninguém vai compreender a situação que eu estou a atravessar agora. Verdade ou mentira? É isso a que nos entregamos imediatamente. É impossível que mais alguém consiga compreender aquilo por que eu estou a passar agora. Essa é a tentação que nós temos de lutar, que nós temos de enfrentar, que nós temos de vencer, porque tu não estás sozinho. Repara,
Paulo está a dizer aos Tessalonicenses, vocês estão a imitar não só os irmãos que estão na Judeia, vocês estão a imitar a mim, mas mais importante, vocês estão a imitar o Senhor. Vocês estão a fazer aquilo que Jesus inaugurou. É óbvio que tu não estás sozinho, porque Jesus fez isso antes de ti. Jesus fez isso por ti, de uma maneira que tu não vais conseguir fazer. Por isso, o consolo que ganhamos ao saber que outros cristãos também passam por desafios é fundamental na nossa própria firmeza. O consolo que tu vais receber por saberes que outros irmãos, além de ti, estão a passar pelos mesmos desafios, podem não ser exatamente os mesmos, em circunstâncias distintas, mas estão a passar por circunstâncias e desafios que colocam a sua fé à prova. Esse consolo é fundamental na tua própria firmeza. E esse consolo está fundado unicamente em Jesus. O que Paulo está a dizer é, vocês não têm a capacidade de permanecer firmes se não se lembrarem que a palavra tem poder. Não apenas para vos sustentar a vós, mas que essa palavra tem para poder. E tem tido poder para sustentar aqueles que já vos precederam. Aqueles que agora, ao mesmo tempo, estão a sofrer as mesmas coisas que vocês estão a sofrer. Tu vais ter uma capacidade mais apurada de dependeres do poder da palavra de Deus quando vês esse mesmo poder a agir na vida do teu irmão e da tua irmã que está a passar por coisas distintas que tu estás a passar, mas que também está debaixo do teste, está debaixo da prova. Esse é um consolo que nós não devemos desperdiçar, que nós temos de agarrar, de nos ligarmos aos nossos irmãos. Até mesmo quando tu julgas que estás numa fase mais tranquila, ok, agora o Senhor aliviou o meu jugo, posso finalmente descansar. Não, dá graças a Deus por isso em primeiro lugar, mas não desprezes a oportunidade que tu tens de estares lado a lado com o irmão que está a ser provado, talvez de uma maneira que tu não estejas a ser provado agora. Não desprezes essa oportunidade de tu veres no teu irmão o poder da palavra a fazer coisas extraordinárias. Porque isso vai ser de benefício para ti também. No futuro, quando a tribulação vier, quando o desafio vier, tu vais te lembrar. Eu lembro-me daquele meu irmão, daquela minha irmã que estava naquele sítio, naquele lugar, com dificuldades. Eu lembro-me que o Senhor sustentou. Nós cantámos isto ainda há pouco. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me sustentará. Nós cantamos isto porque isto é a nossa vida. Lutas sem cessar, hei de atravessar. Tu acreditas nisto? Nós queremos viver como se isto não fosse verdade. Mas nós cantamos lutas sem cessar, que não acabam, que só vão acabar quando o Senhor regressar. Que só vão acabar quando o Senhor nos chamar. Mas lutas sem cessar, nós vamos atravessar. O Senhor não nos prometeu uma vida sem desafios. Pelo contrário, o Senhor prometeu desafios. Mas Ele prometeu, tu vais ser desafiado, tu vais ser testado, tu vais sofrer. Mas eu vou estar lá contigo. Porque eu estive num lugar onde tu não estiveste. Eu estive sozinho lá. Quando todo o desafio, todo o sofrimento, toda a tribulação foram despejados sobre mim. Queridos irmãos, a ação da palavra em nós por meio da fé é tão poderosa que podemos experimentar na prática o que Jesus conquistou na sua morte e ressurreição. O poder da palavra, quando tu te abres à palavra, quando a palavra é aberta na tua vida, tu a ouves, tu a guardas, tu vês-te a reproduzir na prática, a experimentar na prática o que Jesus conquista na sua morte e na ressurreição. O poder de uma vida nova. O poder de uma vida que já não depende das circunstâncias que tu vives, mas depende apenas de quem Cristo é.
E isto não tem a ver, repara, isto não tem a ver com o que tu és capaz de fazer mais uma vez. Porque se eu estivesse aqui a pregar uma coisa, tu precisas fazer isto, tu tens de fazer aquilo, tu tens de fazer mais aquilo outro. Isto não era uma pregação cristã. Isto era uma pregação acerca do muito que nós somos capazes de fazer para nos salvarmos. Mas isto não tem a ver com o que tu fazes. Isto tem a ver com o que tu és chamado a fazer por causa de Jesus. Isto tem a ver com o que só Jesus fez. Foi Ele que ficou firme e saiu vitorioso diante da maior tribulação de todas, vencendo a morte. A solução para a tua firmeza não está em ti, ok? E tira já esse peso de cima. A solução para a tua firmeza está em Cristo, porque Ele foi firme por ti, Ele foi firme por mim, Ele foi firme por nós. Ao ponto de vencer a morte. Repara, se o poder que venceu a morte, ninguém jamais venceu o poder da morte, só Cristo. Se esse poder agora habita nas nossas vidas pela presença do Espírito Santo, que é o poder que a palavra inaugura, dando uma vida nova, resgatando-nos da nossa morte espiritual, das nossas trevas, nós compreendemos que temos em nós a capacidade de finalmente ficarmos firmes, porque o pior já foi vencido. Por isso, ficamos firmes, não simulando capacidade, mas confiando em Jesus. Quero trazer-te esta exortação, mas ao mesmo tempo consolo e encorajamento, que é: fica firme. É curioso porque há uns anos, quando pregámos uma série nas cartas de Tessalonicenses, ela chamava-se de facto Fica Firme. Fica firme, meu irmão, minha irmã. E para de simular, ok? Para de fingir. Para de fingir que és capaz. Tu não és capaz, eu não sou capaz. E nós somos muito bons a fingir. Hoje, confessa esse pecado diante do Senhor. Senhor, perdoa o meu fingimento, perdoa a minha simulação, perdoa eu querer-me sempre mostrar melhor do que aquilo que eu realmente sou. Para de fingir. Ficamos firmes não simulando capacidade, mas confiando em Jesus. Por ter entregado o seu Filho ao sofrimento por conta do nosso mal, Deus usa o sofrimento de um modo tão sábio e tão perfeito que no custo da fraqueza, de assumirmos a nossa fraqueza, Deus dá-nos o lucro de uma força renovada. E é uma força que nem eu nem tu temos a capacidade de produzir, de forjar, mas é uma força sobrenatural. É a força do próprio Deus em Cristo Jesus, através da presença do Espírito Santo na tua vida. A presença do próprio Deus. A presença da palavra de Deus em ti. E isto somente em Jesus, porque Jesus conquistou estas coisas por nós, para nós. Por isso queremos louvá-lo e pedir ao Senhor que nos ajude. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tão grande amor que Tu tens demonstrado na vida da Tua Igreja. Ó Senhor, esse amor Tu demonstraste lá atrás aos Tessalonicenses, quando a Tua palavra foi até eles, quando por meio da Tua palavra Tu os chamaste para Ti, quando por meio da Tua palavra Tu os fortaleceste para eles ficarem firmes na perseguição, Senhor. Senhor, nós sabemos que o mesmo poder hoje habita em nós. Senhor, por causa do que o Teu Filho fez. Obrigado pela Tua palavra nas nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a não fingirmos, a não simularmos uma força que não temos. Senhor, faz-nos completamente dependentes do poder que só há na Tua palavra, Senhor. E isto somente em Cristo Jesus. Ele que é a palavra eterna, tomou sobre si a forma humana, fez-se carne, homem, para sofrer no nosso lugar, para por nós ficar firme até ao fim, ser afastado da Tua presença, para vencer tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor.
vencer o pecado, vencer a morte. Ó Senhor, faz-nos teus filhos mais capazes, não por nossa causa, mas somente pela tua graça, em Cristo Jesus. Por isso, nesta hora, Senhor, nós pedimos a tua bênção para a tua igreja.